Pod Next. Pod Next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 19 do Pod Next para falar de várias coisas. Estou o JP aqui que estava olhando não sei porquê, como pintaram várias fotos minhas 3x4 em cima da minha mesa aqui de diferentes épocas, cada uma pior que a outra, mas vou guardar rápido isso aqui. Que situação. Estão brincando de Dark com sua imagem, JP. Salve JP, salve ouvintes do Pod Next, aqui é Gustavo Rebelo, preocupado com elefantes. Oi galera, Isabela direto do Rio, e o futebol voltou e é tristeza atrás de tristeza, hein? Nada tá dando certo nisso. Inclusive, em breve a gente tem que fazer o episódio sobre esportes na época da pandemia. Tá chegando a hora de falar sobre isso. Vamos ver se a gente consegue encaixar aí como pauta quente em breve. Bom, mas hoje a gente tem outros assuntos, né? Vamos nessa. Bora pro programa. E a pauta quente essa semana volta a ser Covid e a reabertura por todo mundo. Será que tava mesmo na hora de voltar? A estatística também vai na mesma toada. Como está o uso de máscaras em público em diversos países? O Figuraça essa semana é negativo e é um baita retrocesso nos direitos LGBT na Polônia. A economia deu um passeio pelo bizarro e traz bônus de dívidas lastreados na máfia italiana. Infelizmente, essa semana temos uma coluna de obituário e, curiosamente, não envolve o Covid. Falaremos do compositor Ennio Morricone e do primeiro-ministro da Costa do Marfim. Na coluna de ciência, teremos encontrado uma cura para o HIV e foi aqui no Brasil. O prêmio de bizarro vai para o possível candidato à presidência americana, Kanye West, que quer que você pare de usar desodorante e pasta de dente. A coluna de meio ambiente poderia ser tirada de um livro de mistério, Elefantes Mortos em Botsuana, de um jeito bem esquisito. E terminamos sempre com nossa agenda e as dicas culturais, que vem com novidades essa semana. Vamos pro programa? Assunto quente da semana. A gente escolheu para falar na parte principal do programa hoje sobre como está no mundo inteiro a situação da pandemia e como os países estão lidando com ela, tentando esse equilíbrio entre seguir a vida e se proteger. E o que motivou a gente estar trazendo esse assunto é porque a gente tem visto os casos, né, aumentarem em vários locais, inclusive aqui nos Estados Unidos, e Brasil, né? E, ao mesmo tempo, tem algo muito relevante acontecendo esse fim de semana, que é a reabertura da Disney World aqui em Orlando. E ela fechou lá em março com os números nada comparáveis com os de hoje. Mas como simbolismo, o fechamento da Disney foi muito forte. Talvez só tenha disseminado a ideia de as pessoas precisarem se retrair, precisarem ficar em casa. Por que a Disney fez isso? E eu não estou falando isso de orelhada ou porque eu estou aqui, não. Eu vi uma entrevista, por exemplo, com o cara que é o commissioner que cuida do PGA, da Associação de Golfe, né? E aí ele falou que eles estavam tentando algumas maneiras de manter o circuito funcionando, mas que quando a Disney anunciou que ia fechar, eles falaram, bom, peraí, a gente tem que, né, o negócio é muito maior, vamos fechar também. Então foi muito marcante aquele momento. E agora, no meio de um monte de confusão sobre o que pode reabrir, o que não, e o que está gerando esse aumento do número, no fim de semana, agora no dia 11, ela vai reabrir aqui em Orlando. Já reabriu em Xangai, já reabriu em Hong Kong, em Tóquio, agora vai reabrir aqui na Flórida. O que isso significa? A gente vai ver novos spikes? Não sei, né? A situação aqui local em Orlando de hospitalização sempre teve muito tranquila. Mas agora a gente já está ouvindo casos de hospitais ou com a capacidade, movendo pacientes de um lado para o outro. De repente receberam pacientes também lá do sul da Flórida, né? Eu sei que, por exemplo, na área de Fort Lauderdale eles estão jogando para tudo quanto é lado, né?
né? Então, a parte de hospitalização cresceu muito. Uma coisa que eu acho importante frisar, JP, é que a gente se citou muito bem, né? Considerar os números de hospitalização, mas eu não vi praticamente nenhum lugar levar isso em consideração com a reabertura. A pressão da reabertura vem muito mais de um lado econômico, das pessoas insistirem que quanto mais tempo ficasse fechado, pior seria para a economia. E aí a gente está vendo diversos lugares que estão abrindo ainda com a taxa de replicação, né, que a gente já falou aqui no podcast, que o ideal seria só reabrir se a taxa de replicação estivesse abaixo de 1. Praticamente todos os lugares que a gente vai falar aqui hoje está acima de 1 essa taxa. Hoje tá acima. A Flórida tava bem próximo de 1 ou até abaixo. Tava bem tranquilo. Era um dos 5 melhores, inclusive. Alguns lugares aqui dos Estados Unidos não chega a fechar de verdade, né? A gente está vendo... Tanto é que a gente não pode nem chamar isso que está acontecendo de segunda onda. Ainda é um impacto inicial, né? Que alguns lugares não fecharam mesmo. E a gente está vendo esse descontrole todo lá, por exemplo, no Arizona, Texas... Carolina do Sul, a parada tá doida lá da Carolina do Sul. Região de Los Angeles, na Califórnia, voltou a ter muito caso. A Califórnia hoje, que a gente tá gravando, bateu o recorde do número de mortos. Aqui na Flórida, a região de Miami nunca melhorou a situação, de verdade, né? Lá nunca melhorou. Inclusive, agora, quando passou o feriado de 4 de julho, as autoridades locais preocupadas lá com a aglomeração nas praias, né, e visitantes de outros lugares, resolveu fechar de novo as praias. E aí isso provocou até a ira, vamos dizer assim, dos prefeitos de outras cidades que tem praia, porque ele falou, porra, o nego vai invadir aqui para todo lado, porque não tem as de Miami, né? Então é um negócio que o Gustavo até estava tocando quando a gente estava discutindo a pauta. Tudo está sendo muito descoordenado. E aí vem o exemplo vem de cima, né, JP? A galera no começo da pandemia levando a sério, que era um dos grandes pontos aqui da Flórida, que a galera abraçou como se fosse temporada de furacão. Então estocou comida, ficou em casa 1 mês, máscara, lava, né, a paranoia de não tem papel higiênico, não tem álcool gel, não tem paninho para limpar as coisas, não tem desinfetante, entendeu? Uhum. Aquela loucura. A galera realmente tinha abraçado isso daí. E agora a galera parece que meio que largou a mão. É uma parada, acho que, da cultura ocidental inteira, né? Pois é. Passou e ninguém tem mais isso. Ficaram de saco cheio, né? Aqui no Brasil, acho que a galera nunca abraçou, né? Lembrar só um negocinho que a gente falou no programa passado, né, sobre essa questão das pessoas não aguentarem. Vamos lembrar mais uma vez, lá na agenda histórica, que a gente mencionou o caso da Anne Frank, que a família dela ficou 2 anos confinada no sótão lá para tentar fugir dos nazistas. 2 anos, não foram 3 meses que a gente está aqui em casa vendo Netflix, né? Eu acho que vai fazer também uma enorme diferença, né? Que nem você falou, reabertura tem lugares que nunca fecharam, né? Se eu não me engano, no ápice da pandemia, né, e no máximo de isolamento, São Paulo chegou a 51% só de isolamento. Aqui no Rio foi uma loucura, né, de você ter que falar para as pessoas não irem à praia, sabe? Que eu acho que é lógico. E agora tá de novo, tá reabrindo e tá ameaçando fechar a praia e tal. No primeiro dia de reabertura de bares, tem uma foto rolando aí da rua toda ocupada. Então, assim, é um tema muito complicado e a gente tá vendo muitos efeitos, né? Essa questão da pressão da economia, ela é óbvio que ela é real, né? E existe a necessidade das coisas funcionarem, né? A gente viu logo no primeiro momento que as empresas grandes logo botaram a língua de fora, as pequenas tentaram se segurar, o governo aqui, pelo menos nos Estados Unidos, ajudou um pouco e tal, mas o que acontece é que essas reaberturas, elas, do jeito que tá, elas não são eficientes para fazer o mecanismo todo voltar a funcionar, né? Porque as pessoas não estão dispostas a assumir certos riscos, né? Não só isso, JP, as pessoas não estão mais na mesma condição econômica que elas estavam antes. Aí no Brasil, principalmente. Aqui nos Estados Unidos, a galera ganhou uma grana de seguro-desemprego forte. Ela vai acabar agora em julho. Eu acho que em agosto, setembro, a gente vai sentir esse drama que você tá falando aí. E não impediu, vamos dizer, uma classe média pra cima de sair de férias, que é o que eu vejo que tá acontecendo. Porque se você olhar as áreas onde a coisa tá pior,
Miami, sul do Texas, Houston até Corpus Christi. São áreas de galera de férias. As exceções, vamos dizer assim, seria Los Angeles, mas aí é porque também a população tá toda lá, então não necessariamente a população dos Estados Unidos vai para Los Angeles para sair de férias. E Phoenix, no Arizona. Carolina do Sul pode ter a ver com Myrtle Beach, que também é um destino, né, do sul aqui. O Arizona tem tudo para se tornar o hotspot, né, que eles chamam. Hotspot lá sempre foi, né? Mas o problema é que tem certos lugares, como na Arizona, que as pessoas são muito cabeça dura, cara. Sim. Não, são muito cabeça dura. As pessoas lá não aceitaram usar máscara. As determinações, não só a máscara, as determinações de afastamento, de distanciamento, as pessoas não aceitaram, né? E agora estão pagando o preço. Sim, sim. Acho que aqui no Brasil é bem isso, né? A gente tá pagando um preço bem alto, vide o digníssimo presidente contaminado, né? De tanto circular sem máscara, a ponto dele ter, de novo, uma decisão de justiça obrigando ele a usar máscara, se contaminou. Não... Pois é, isso eu acho que vale até a gente sair um pouquinho do tema para falar disso, porque é muito confusa essa situação do presidente Bolsonaro, né? Porque teve toda aquela suspeita de que ele tinha sido contaminado junto com, quase todo mundo da comitiva dele que veio aqui nos Estados Unidos, acho que foi fim de fevereiro, comecinho de março, alguma coisa assim, né? Que todo mundo voltou contaminado e tudo indicava que ele tinha pego também, não admitia. O filho dele chegou, acho que foi 03, chegou a falar para Fox News que ele voltou atrás e esconde exame daqui, dali, justiça obrigando ele, de repente, a mostrar o exame. Usa pseudônimo para fazer exame. E como assim agora ele tá contaminado? Eu não consigo entender essa história. Então, isso é até um ponto que é importante aqui, assim, parece que agora realmente a contaminação é real, veio de uma febre, então começou com sintoma de febre e aí ele foi testado, mas o que é o grande temor pra mim enquanto lá atrás em março ele ainda tava numa coisa negacionista, de que não ia chegar, de que não ia afetar, de que não precisava usar máscara, e foi quando ele foi muitas vezes a público sem máscara, apertar a mão das pessoas, agora ele tá no momento que ele não tem mais como negar a pandemia. Então ele estar com o Covid é uma grande bandeira pra ele, pra hidroxicloroquina, pra ele dizer que é só uma gripezinha, porque ele tem todo um acompanhamento. Eu retuitei essa semana uma notícia de que ele tá tomando hidroxicloroquina, o Gustavo até questionou se não podia ser um placebo. Tá entre aspas, né? Então, JP, parece que tá realmente porque moveram uma máquina de exames cardíacos pra dentro do palácio pra ele ser monitorado 2 vezes para efeitos da hidroxicloroquina. Isa, você sabe o nome do médico responsável que receitou a hidroxicloroquina pro presidente? Não sei, por que você sabe? Não, também não. Agora eu entendi o questionamento. Tá tendo alguma orientação, não, mas determinação que não se prescreve? Porque, por exemplo, a minha tia-avó, há coisa de 3 semanas, estava com suspeita, ela mora numa casa de repouso aí no Rio, ela estava com suspeita de ter contraído. E antes mesmo de fazer teste, isso aqui, a médica virou pra gente e falou, olha, vocês autorizam dar pra ela? E a gente falou não, né? Esse é o ponto. Não existe prova de que funciona ou que não funciona. Não existe nenhuma comprovação científica de nada. Vários estudos demonstraram uma série de efeitos colaterais. O Gustavo questionou aí essa pergunta, né? Você viu o pedido de hidroxicloroquina? O meu ponto é, se ele não tivesse tomando, ou se ele estivesse tomando um placebo, ele estaria fazendo toda uma cortina de fumaça mostrando, olha só, porque ele vai se recuperar, gente. Ele tem toda a estrutura, ele não é um grupo de risco, ele tem uma certa idade, mas ele não é um grupo de risco tão forte assim, né? Então, parece que ele pegou um caso muito leve até, porque ele teve febre só no primeiro dia, ele não tá mais com sintoma. Então, assim, ele vai se recuperar. Então, se ele não tivesse tomando hidroxicloroquina, por exemplo, por que ele estariam saindo notícias dele estar sendo monitorado tão de perto para esses efeitos colaterais? Isso é muito louco. Essa história desse remédio, daqui a uns 20 anos, a gente vai ter um capítulo à parte sobre a história desse remédio. Por que eu perguntei quem é o médico responsável pela saúde do presidente que fez essa orientação para ele estar tomando medicamento? Porque aqui nos Estados Unidos, o médico do presidente realmente assinou uma carta, foi divulgada a carta, que o presidente estava contrariando uma orientação dele, mas que eles iam tomar todas as medidas
cabíveis para o presidente Trump estar tomando a medicação, eles iam ficar monitorando, etc. O Trump tem problema de colesterol, é sabido que ele toma alguns remédios para ajudar a baixar o nível de coisa, etc. E por conta disso, eles achavam que podia ter algum problema no coração. O Trump tomou medicamento, porque se o médico botou o nome dele lá dizendo que estava tomando, ele não pode mentir, né, pro povo americano. Isso pode ser pega muito mal. Então, o presidente tomou a hidroxicloroquina por uns 3 dias, mais ou menos. Foi de forma preventiva, não foi? De forma preventiva, dizia ele, né? Não necessariamente estava tomando porque, né, ficou doente, etc. Pode ser que tivesse ficado, a gente não sabe, não vai saber. Porém, depois desses 3 dias, fizeram um exame de coração e falaram, acho melhor parar. Parou com a medicação. Ou seja, tem um médico responsável de fato ali acompanhando. Eu não sei quem é o médico de fato aqui orientando o presidente nessa situação. O que eu acho, e isso já foi até motivo de nota da OMS, tanto no caso do Trump quanto no caso do Bolsonaro, o uso da medicação e o uso eu falo assim, o uso do diagnóstico, né, a manipulação desse diagnóstico, já está sendo levantada como é que isso vai ser usado para a questão da mídia. Porque aí, volta no que eu estava falando antes, ele vai se recuperar. E aí ele vai dizer, que nem ele falou assim que ele foi diagnosticado, que é que nem chuva, todo mundo vai pegar. Ele volta para aquela ideia do Boris Johnson, de que tem que ter imunidade de rebanho. Mas o Boris Johnson já não fala mais isso, né? Exatamente, porque ele pegou, ele foi internado, ele foi parar na UTI. Então, assim, a minha grande preocupação, o Trump meio que isso já passou, né, porque já aconteceu, mas no caso do Bolsonaro como essa recuperação dele vai ser usada para vender um tratamento, para vender essa imunização de rebanho ou a não quarentena, né, para o público dele. E isso é uma desinformação porque vai de encontro ao que a gente sabe cientificamente hoje. A situação só vai se complicar. Mas voltando aqui para Trump, então, tem 2 questões que envolvem o presidente americano que são bem controversas. Uma é em relação a essa parte de necessidade de reabertura, né? Que envolve, e a gente já falou sobre isso algumas vezes também, que envolve as escolas, né? Nesse momento, as escolas dos Estados Unidos estão de férias, não estão paradas, estão de férias. Férias que no Brasil é no final do ano, né? Férias de verão. Férias de verão. Elas estão de férias e retornam em agosto na maioria dos estados. Nova York, por exemplo, é um pouquinho depois, no mês de setembro e tal. Há uma pressão enorme do Trump para que as escolas reabram. E os governadores estão falando isso, estão comentando isso, né? O da Flórida, por exemplo, que segue toda a linha dele, já disse que vai abrir daqui. E as pessoas estão com muito medo, né, do que pode acontecer, porque se os hospitais já estão chegando no limite, quando as crianças todas estiverem nas aulas... E não adianta vir com coisa que as medidas preventivas para as crianças vão funcionar, vai usar máscara. Não vai usar máscara, não vai. Aqui não é China, não é Japão. As crianças daqui não vão usar, cara. Eu, no outro dia, fui no aeroporto, porque minha sogra estava aqui esse período de quarentena todo aqui conosco. Teve que voltar pro Brasil na semana passada. A gente foi lá no aeroporto levá-la. Eles não aguentaram ficar de máscara 10 minutos, cara. Fica tirando, botando a mão por dentro da máscara, não sei o que, não vai ficar. Entendeu? Então, essas regras não vão funcionar. Tem a questão dos professores, né, que muitos têm idade avançada e vão estar se arriscando também, né, direto na situação. É uma situação muito complicada. Por outro lado, não é possível reabrir a economia de verdade se as escolas não estiverem funcionando. É justamente por isso que existe a pressão do governo federal. É mais uma preocupação com a reabertura econômica do que com a educação de fato. Eu queria fazer um paralelo com o Brasil, em que a gente não tem nenhuma previsibilidade de reabertura das escolas, a gente sequer tem um ministro da educação, a gente tem um questionamento sobre o Enem, então, assim, falar de reabertura até por país ou por estado é super complexo, né? Porque são 2 países com dimensões continentais, cada um com uma parte diferente do país, tendo ondas. O próprio JP comentou, a gente tá vendo Carolina, tá vendo Texas, tá vendo Arizona. Aqui no Brasil, tá vendo uma onda muito forte de interiorização. Então, exatamente nos lugares onde há menos acesso à internet, onde as escolas precisariam retornar mais rápido, o pico da pandemia ainda nem chegou.
Então, assim, é muito complicado falar de reabertura, mas tá acontecendo a toque de caixa. Quando eu brinquei no futebol, não foi porque meu time perdeu ontem, foi porque é uma vergonha você ter gente que testa positivo e os times irem pra campo. Por quê? Pra quê? Pra ter entretenimento? É pão e circo isso agora? Eu acho que é um pouco mais do teste positivo, né? Envolve o risco de alastrar, não? Claro! É contato direto, né? Não é só É porque eles dizem que a pessoa que testou positivo foi separada, mas treinou com os outros jogadores a semana inteira. Então, assim, é uma coisa, é um nível de desnecessário de colocar a economia ou questões políticas à frente de uma questão básica de sobrevivência, sabe? Eu acho que esse é o meu grande problema com os processos de reabertura da forma como eles estão acontecendo. A questão da economia é importante, porque né, o dinheiro vai acabar para tudo lá. E a gente vai chegar nisso até de uma forma mais contundente daqui a pouquinho. Eu só queria falar mais um negócio do Trump, que é a questão, a gente já mencionou, né, alguns programas atrás, que é a questão daqueles comícios dele, dos rallies, né? Teve há pouco tempo um em Oklahoma, em Tulsa, e o número lá na cidade já explodiram, né, onde foi o comício, apesar de ter sido um fracasso de público, o número se alastrou, várias pessoas da comitiva dele foram testadas positivas depois de que isso aconteceu. E agora, no dia 11, tem um novo, marcado para New Hampshire. E o curioso é que o governador daquele estado disse que tal, é um governador republicano, disse que tá ok acontecer, pode acontecer, mas ele não vai aparecer lá não, ele não vai se arriscar. Vários senadores republicanos falaram que não vão nem na conferência, não, como é que é o nome? Na convenção. A convenção ainda tá um pouco distante, né? Mas já falaram que não vão, então você vê a que ponto chegou, né? Não tá tão distante assim, né, JP? Tem uns 40 e poucos dias, mas eu ia lembrar que entre o evento de Tulsa e o evento em New Hampshire, você teve o grande discurso do Trump na semana passada, do 4 de julho, na Dakota, né? Uhum. Lá no pé do Monte Rushmore. Sim, foram acho que 4 ou 5 horas de evento, entre música e não sei o quê, e discursos. Não vi ninguém de máscara na plateia. Claro. É que a Dakota a gente não ouviu falar nada, que quase não mora ninguém lá, viu? A gente vale a pena de migrar um pouquinho para a situação em outros locais, porque tem várias coisas curiosas aí acontecendo também, né? A começar pela China, né? A origem de toda essa confusão, e que a gente continua sem nenhuma acesso às informações devidas, né? Parece que em vários locais, aí sim já pode ser considerado uma segunda onda, não sei, né? Mas em vários locais o bicho andou pegando, foram fechados e a gente mal escuta. Não, mal escuta. A gente só escuta falar de Hong Kong, do resto... Principalmente porque eles começaram a fechar bairros em Pequim, né, um por vez. Uhum. Tudo bem que eram bairros mais afastados, periferia, aquela coisa, mas começaram a fechar, acho que chegaram a fechar 11 distritos desses em volta de Pequim, e aí sumiu, não teve mais notícia de nada. Pois é. Em compensação, no Japão, a gente já tem confirmação de que os casos estão subindo de vez de novo, né? Parecia que estava controlada a coisa no Japão, a gente não estava ouvindo falar muito deles, e de repente agora Tóquio em especial, que não tinha sido tão afetada, né? Mas é uma cidade com uma densidade demográfica muito alta, pois né? Mas não tinha, mas não era em Tóquio que estava o inicial, estava em outros locais, outras ilhas, né? Agora parece que é em Tóquio. E o Japão foi meio estranho os dados deles, porque a gente tinha a sensação de que estava sendo manipulado. Né? Manipulado por causa das Olimpíadas. Agora também já não sabe se vai ter a Olimpíada ano que vem, então os caras estão soltando os números. E na Austrália teve um lockdown desses de cinematográficos, né? Com toda. Aí sim você tem acesso à informação inteira. Foi em Melbourne, alguns distritos de Melbourne fechado, não pode mais transitar do estado por outro. E aí a gente pode trazer para a Europa, onde tem indícios do negócio estar voltando também. Né? Portugal, por exemplo, que era uma situação mais tranquila, os portugueses são bem nervosos, né? Com o que está acontecendo, com medo de fechar tudo de novo. A França já disse
que economicamente não vai suportar um novo lockdown. Quem falou isso foi o ministro deles, né? Não é um boato qualquer. A Alemanha tentou fazer uma coisa parecida com a China, né? De reabrir e, se visse novas ondas, tentar fechar. E aí, nessa tentativa de voltar ao isolamento, as pessoas reagiram super mal. Porque houve uma coisa de culpar, sabe? Encontrar culpados. Porque os restaurantes sofreram muito, os restaurantes tinham podido voltar a abrir e precisaram fechar novamente. E aí começaram a encontrar culpados de grupos e regiões da cidade. E aí foi bem complicado também. Pois é. E onde o bicho pegou também foi na Sérvia, né? Que veio também a ameaça de voltar a fechar tudo e o povo foi pra rua e tá tocando terror lá, que não quer lockdown. O negócio tá complicando. O Irã declarou oficialmente que tá... Eles se declararam numa segunda onda, né? Sei lá qual método que eles estão identificando a segunda, mas eles se declararam. E por fim, hoje, quando a gente estava começando a gravar, veio a notícia que a presidente interina, né? Aquela... Interina, mas tá no cargo aí há um tempão já, né? A situação da Bolívia é uma situação muito pitoresca, pra dizer o mínimo, né? O mínimo. Uhum. Mas enfim, ela anunciou também hoje que testou positivo. A dona Yanine Yanez. Bom mesmo é só na Coreia do Norte que não tem caso nenhum, gente. Só na Coreia do Norte. Eles fuzilam quem aparece contaminado. Cara, sinceramente, assim, com certeza tem caso e obviamente eles estão escondendo, mas assim, é um país tão isolado, né, que eu não me surpreenderia, assim, eles não tiveram contato com ninguém no resto do mundo. Agora a gente tem que monitorar, né, o que vai acontecer, porque eu acho que a parte política vai ferver muito em breve. Up next. Up next. Estatística. Os números A complexos. estatística é uma ferramenta. Nessa tocada do Covid, tem uma estatística bem interessante que conta um pouco dessa história, né, Isabel? Exatamente. É um gráfico da The Economist que mostra a porcentagem de pessoas usando máscara em público. E aí eles fazem um comparativo, assim, visualmente já fica muito claro que a Ásia é vencedora, né? A gente vê China, Vietnã, Malásia e Singapura, todos acima de 80% de uso, não só no começo, mas até agora em junho. A gente vê países como Itália, Espanha e França também com níveis muito altos, que foram os países que sofreram mais com a pandemia e que foi pedido muito mais sacrifício da população, né? Também o número de mortos muito alto. Em comparação, quando você olha outros países europeus, é muito curioso. O número da Grã-Bretanha tá por volta de 30%, mas os países nórdicos, Noruega, Dinamarca e Suécia, todos abaixo de 20%. Suécia e Dinamarca por volta de 5% só de pessoas usando máscara em público. O que é muito curioso, porque existe esse ideal, né, de que os países nórdicos são super educados e as pessoas super pensam no coletivo, e não é bem isso que a gente tá vendo nesse gráfico, né? O gráfico, ele ajuda a entender uma coisa que tem sido tocada aí, né, por vários analistas e tal. O uso da máscara, ele foi eficiente onde ele não foi politizado, né? Onde foi uma questão de segurança, uma questão de conscientização. Onde ele foi politizado, Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido, Suécia, né? Onde foi politizado, ele caiu. E aí você vê os picos de contaminação. Os países asiáticos, alguns não são democráticos, né? É meio que tem que usar e tem que usar mesmo, mas ao mesmo tempo eles já estão acostumados, né, de outras pandemias, de outras coisas assim que ajudam. A SARS, dizem, né, os especialistas dizem que um dos motivos que a Ásia conseguiu controlar melhor é porque eles já tinham muita experiência com a SARS. Eles já tiveram muitas dessas medidas. Mas é curioso porque você falou, por exemplo, da politização nos Estados Unidos. Os números americanos são por volta de 70%, o que é bem alto, mas tem a ver também com a obrigatoriedade do uso de máscara em lugares públicos, né? Uma grande parte dos estados passou essa legislação. Não que isso represente necessariamente o uso, né? Tem uma galera rebelde imensa.
Exatamente. Aqui no Rio eu vejo muita gente. Eu vejo o cúmulo da pessoa estar de máscara, tirar a máscara, espirrar no chão e voltar com a máscara, sabe? E é muito fácil ver o grupo étnico que não usa máscara. É muito fácil aqui nos Estados Unidos. Você vai em qualquer Walmart e você vê qual é o grupo étnico que não usa máscara. É o grupo que é ligado ao presidente. Mas eu ia dizer que aqui a municipalidade continua com o uso obrigatório para entrar em qualquer, vamos dizer, prédio, supermercado que seja. Mas quem é que impõe isso? A municipalidade, o board... Eu sei, mas o cara entra sem máscara. Quem é que fala você tem que sair? O supermercado não deixa entrar, com direito à segurança na porta, inclusive. Aqui deixa entrar, entendeu? Não tem ninguém que fala pro cara, ó, não vai. Tem poucos lá dentro sem, mas... tem. Não teve, assim, nenhum caso, como a gente vê no Texas, principalmente, de gente forçando a entrada, de gente que cuspiu no vidro do restaurante, na porta, aquela coisa toda. Não teve nada disso. Mas, assim, segurança policial parado no estacionamento, circulando, esse tipo de coisa teve sim. Eu não sei se por ser o board da municipalidade ter passado essa resolução, se eles também, eu não sei os detalhes, se assim, se eles multariam, chegaram a multar nenhum supermercado, restaurante, o que quer que seja, para forçar os recintos a adotarem uma medida mais restritiva, ou se foi só a galera chegar e falar, olha, desculpa, você não vai entrar aqui, e, bom, a galera meio que acatou. Bom, up next. Up next. A nossa personalidade da semana é, na verdade, um destaque super negativo, né, Gustavo? Às vezes acontece, né, Isa? O presidente da Polônia, o Andrzej Duda, ele declarou essa semana que deseja propor um adendo na Constituição do país, uma coisa meio similar que já foi feito na Rússia, acho que tem uns 2 anos, para proibir casais homoafetivos de adotarem crianças. O presidente, que está ali em busca da sua reeleição, que aliás é domingo agora, dia 12, uma disputa que está muito apertada, então ele veio fazer essa declaração para, né, ver se ele derrota o prefeito de Varsóvia, que é o Rafał Trzaskowski, que, né, seria meio que de oposição. Mas a oposição na Polônia, ele é mais uma coisa assim de centro, tá? Ele não é assim uma coisa de esquerda, de classe. Outra coisa que é importante ressaltar é que o Rafał, e eu me recuso a tentar pronunciar o sobrenome do cidadão, ele também já declarou ser contra a adoção por casais LGBT. Então é meio que uma resposta do Duda pra tentar, que nem o Gustavo falou, manter aí uma base de apoio, né? E só para lembrar, né, para mudar a Constituição na Polônia, você precisa de 2/3 dos votos da Câmara, e tudo indica que vai ser uma coisa ali meio 51% e tal. Então... Se os dois partidos têm o mesmo discurso, eles não vão ter dificuldade de arrumar os 2/3 do... mas precisa ver se a galera vai dar suporte ou não, né? Vamos ver se vai funcionar esse negócio. Na hora H vai... A gente está nesse momento desses temas, né, ganharem força, infelizmente, é mais político do que qualquer coisa, enfim. Não, sem qualquer comprovação científica de que isso afeta a vida da criança ou não. Não, isso eu não tenho comprovação científica, mas eu tenho o bom senso, né, de que é melhor uma criança ser adotada e ser criada com amor por um casal sem ser do tradicional do que ela ficar abandonada em algum lugar. Isso eu não preciso de dado científico para isso. Eu, particularmente, não preciso. E se você não sabe ou ainda não pegou exatamente, não lembrou quem é o presidente da Polônia, o Duda, ele é o mesmo que não tem muito tempo disse que a ideologia, aspas para ele, a ideologia LGBT é pior do que o comunismo. Vamos lembrar que a Polônia foi um dos países que mais sofreu repressão comunista enquanto estava na cortina de ferro. Para eles, o polonês é... Para todo mundo, né? Para os alemães na Segunda Guerra, é uma sub-raça. Eles falavam isso abertamente, né? Exatamente. Uhum. Lá foi campo de batalha generalizado. Up next. É isso aí. Up next. Economia mundial.
Isabela Fontanella, o que você traz? Você traz notícias da máfia essa semana, é isso? Ai, gente, a minha coluna de hoje deu uma passeada lá na coluna do Bizarro, porque essa história é digna de filme. É tão engraçada, eu tive que trazer pra vocês. Então, chegou à tona aí, foi uma notícia veiculada no Financial Times, de que um dos bancos mais conhecidos do mundo na gestão das grandes fortunas, que é o Banco Generali, comprou bônus de dívida que estavam lastreados em empresas de fachada de uma organização mafiosa italiana. Gente, nem meu italiano sabe fazer isso. 'Ndrangheta. E esse é um grupo mafioso da Calábria. E pra quem não manja de geografia da Itália, é literalmente o bico da bota, gente. É aquele que no desenho do Looney Tunes chutava a bolinha dos países, sabe? E funciona, é um grupo mafioso, mas ele é muito descentralizada e tem atuação em toda a Europa, especialmente com tráfico de drogas, contrabando de armas, extorsão e, claro, lavagem de dinheiro. E aí, como é que funciona esse esquema e como é que chegou nesse ponto, né? Os bônus nada mais são do que dívidas ativas que são securitizadas em títulos negociáveis. Isso significa que são várias dívidas diferentes que são empacotadas e vendidas. Então, é muito parecido com o que aconteceu com as hipotecas nos Estados Unidos em 2008, né? E aí, o que isso faz o investidor final, essa pessoa que compra esse investimento empacotado, é quem tem o direito de receber os pagamentos pela dívida. Esses bônus do escândalo mafioso eram devidos, né? Eles foram parar nesse investimentos porque os serviços de saúde estatais italianos, que por lei devem pagar os débitos em atraso com uma multa, estavam com pagamentos em aberto para empresas de fachada dessa máfia. E isso tornou os investimentos atraentes, porque esses juros são muito mais altos, por exemplo, na Itália do que em outros países da Europa. A maioria desses ativos do empacotamento eram legais, então normais e tal, mas apenas alguns deles estavam relacionados com essas empresas de fachada. A reportagem diz que todas as partes garantem que fizeram o seu trabalho de verificação, como deveriam, né? Mas, como eu falei, é uma repetição do que aconteceu nas subprimes dos Estados Unidos. Porque dentro do pacote, você tem produtos bons e produtos ruins. Normalmente, as pessoas que analisam deveriam olhar todas essas dívidas, mas às vezes o empacotamento é de milhares de dívidas e a pessoa olha a avaliação geral, olha o grosso do produto e tal. E nesse caso específico, por eles estarem negociando a dívida direto com esse banco, não precisou passar por um balcão público de negociação, não tinha agência de rating. Então, muitas vezes passa sem olhar os detalhes dessa dívida. Praticamente uma proposta irrecusável, né? Exatamente. Parece que é tudo lindo, uns juros altos, de empresas que estão com dívida aberta com governos. Então, assim, parece perfeito. A verdade é que parece que não vai ter muita consequência aí desse fato, né? Já que, teoricamente, estariam todos dentro da lei e teriam cumprido seus papéis de averiguação. Todos dentro da lei é ótimo, né? Nego lavando dinheiro de tudo quanto é forma de crime diferente, mas tá tudo dentro da lei. Só se for da lei do Raul Seixas, mano. Mas era por isso que eu queria trazer, JP, que assim como a gente falou, por exemplo, no episódio de autoritarismo, que encontra brechas, né, no sistema democrático, foi exatamente isso que aconteceu. Encontrou brechas por ter vendido esse produto direto para os bancos, encontrou brechas aí na legislação e passou. Conivência do banco. O banco sabe com quem ele tá lidando. Pois é, isso que ainda não ficou claro, porque eram poucas dívidas dentro do empacotamento muito grande, né? Então, vou deixar aí o benefício da dúvida. Eu acho que vale a pena até... todo programa, em vez da gente diminuir o número de possíveis pautas futuras, a gente aumenta, né? Isso é muito bom, na verdade. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma pauta em breve, até no Pauta Quente, sobre lavagem de dinheiro internacional. Eu acho que vale muito a pena. A gente vai ter que chamar o Felipe só pra falar de Panama Papers. Beleza, a gente faz um negócio invocado aí sobre lavagem de dinheiro internacional, porque é muito interessante. É isso aí. Up next. Então, JP, infelizmente a gente tem que dar certas notícias, porque, né, a vida termina. A gente passou algumas semanas sem ter alguém, né, ilustre para colocar no obituário, então vamos num pacote hoje. Vamos começar com o primeiro-ministro da Costa do Marfim, senhor Amadou Gon... eu não sei falar esse nome, Coulibaly.
Ele, rapaz... Koulibaly. Koulibaly. Ok, melhor, ficou mais meio bonito. francês. Com certeza é francês. Então, com certeza é francês, né? O Costa do Marfim e tal, a gente lembra do Drogba, é francês. Mas o fato, além dele ser o primeiro-ministro, né, em exercício, ele caiu duro numa reunião ministerial e morreu no meio da reunião. Monty Python. Na meio da reunião ministerial. Que situação. Ele passou 2 meses internado por problema cardíaco lá na França, né? E isso é muito relevante porque isso acontece em todos os lugares, né? É do ser humano, né? O cara tem uma condição melhor, ele não se tratou na Costa do Marfim, foi se tratar na França. E o outro ponto importante é que vão ter eleições agora em outubro e ele era o favorito para continuar como primeiro-ministro. Agora, a outra figura é uma figura mais querida, né? Pelo menos conhecida da galera, Gustavo. Quem foi? Pois é, JP, faleceu na madrugada, pelo menos saiu a notícia na madrugada de segunda-feira. O maestro, né? Vamos chamar de maestro porque vale a pena. Ele, de fato, compôs músicas. É o querido Ennio Morricone. Estava lá na sua casa em Roma e sofreu uma queda. Ele teve uma fratura na bacia, foi levado para ser tratado no hospital em Roma e infelizmente não saiu mais do hospital. Não resiste. Quando quebra a bacia assim, a pessoa geralmente de idade não resiste. Ele estava com 91 anos, lúcido, estava muito bem, compondo, porque é o que ele gostava de fazer. Ele que chegou a compor a trilha sonora de mais de 400 filmes e seriados. Alguns bem famosos né? Sim. Eu lembro, por exemplo, Os Intocáveis, né? Um filme clássico e tal. Ele trabalhou muito com westerns, né? Com O Bom, o Mal e o Feio, né? Que é um filme também muito marcante e com uma trilha sonora do cacete. A música que ele batizou de Febre do Ouro é maravilhosa. Aquilo ali você escuta, você sente até o calor do deserto. do oeste, do velho oeste. E ele ainda teve mais 100 composições originais dele próprio. Então, quer dizer, ele realmente era maestro compositor. Ele recebeu 6 nomeações ao Oscar de melhor trilha sonora. Ele venceu uma com 8 Odiados, filme do Quentin Tarantino. Que é muito doido, mas é muito bom. Mas a trilha sonora realmente é muito boa. Não é porque... Ele trabalhou em vários do Tarantino, inclusive Inglourious Basterds e Django, vários do Tarantino. Django também, a trilha é muito boa. E ele também recebeu, que a galera ficou assim meio que, ele tá ficando velho, não vai, né? Então acabaram dando um Oscar honorário pra ele em 2007. Então ficou aí o pesar, um grande compositor, um grande maestro que tenho certeza inspirou vários desses compositores maestros que a gente tem hoje em dia, né? O Howard Shore, essa galera toda. Bacana. Up next. Up next. Não é pescaria, é tecnologia. Gustavo, uma notícia positiva e verde e amarela na coluna de ciência hoje, não é isso? É isso aí, Isa. Na semana que se comemora aí o Dia do Cientista, o Dia dos Pesquisadores Científicos, se quiser ser mais exato, temos aí a notícia de que um brasileiro de 34 anos, que tinha sido diagnosticado com HIV em 2012, ele foi tratado no Brasil, vamos dizer, depois de 13 meses de tratamento com um coquetel antiviral que continha uma adição de nicotinamida, que é um tipo de vitamina B3, acabou se curando, vamos dizer. Quer dizer, na verdade o termo técnico não é exatamente esse, mas eles não conseguem mais detectar, depois desse tempo todo aí, tem 2 anos, eles não conseguem mais detectar carga viral alguma nesse paciente. A gente já destacou aqui antes outras pessoas que se curaram de HIV, etc., mas não foi através de tratamento, né? Foi um cara que tinha uma mutação genética específica e aí recebeu um transplante, aquela coisa toda. Mas esse é o primeiro caso, assim, que uma pessoa recebendo um tratamento para estar lidando com o vírus, que o corpo está respondendo ao vírus, né? E a imunodeficiência, que de fato se curou.
quer dizer, tudo indica que tenha se curado. Eles tentaram replicar esse mesmo tratamento com outras pessoas, outras 4 pessoas para ser exato, e infelizmente elas ainda não apresentaram o mesmo resultado. Então, tem muita coisa genética para se descobrir, né? Em relação a muita coisa. É o que você falou, né, JP? Pode ter sido uma coisa ligada à genética desse rapaz aí de 34 anos, pode ser a carga viral que ele tinha à época, a carga viral que essas outras pessoas tiveram quando começaram o tratamento. Tem vários fatores aí, mas tá aí um trabalho feito pela Unifesp que vale a pena ficar de olho e ver no que pode dar. Tomara que obtenha um êxito. E sempre que a ciência no Brasil gera notícia, né, como essa, tem que ser valorizada, né, já que eles são tão poucos assistidos e tão poucos municiados para fazer o seu trabalho, né? E foram destaque na convenção em São Francisco. Eles apresentaram esse negócio para a comunidade internacional. Quer dizer, não é vamos dizer, não é só um negócio que de repente saiu um resultado e a gente vai divulgar agora tal. A comunidade científica já está sabendo disso tem tempo. Up next. Up next. Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. You can actually see Russia from land here in Alaska. Gente, já não bastasse o bizarro que eu trouxe na pauta de economia, a coluna do bizarro essa semana, assim, podia ser um episódio inteiro, né? Bom, o destaque bizarro dessa semana é ninguém menos do que o rapper e compositor Kanye West. Por que, JP? Quando a gente abriu a pauta, ele começou lá na parte de personalidade. Lembra a notícia, os acontecimentos ganharam tanto ramificação diferente que tivemos que mudar para bizarro, né? Iniciou com ele anunciando que seria candidato a presidente dos Estados Unidos já agora, em 2020. Uhum. Porque existia uma expectativa dele sair candidato em 2024. Ok, mas é uma parada, né? Pra frente. Enfim, aquela coisa, você quer ser presidente? Não, quem sabe, lá pra 2024. E ele não só anunciou, como ele teve que anunciar também que não era uma pegadinha, que é verdade, né? Porque a princípio... Por que será? A princípio ninguém olhou aquilo ali e falou, não é possível, né? E vamos pro Up Next, né? E de repente exatamente. Ele falou, não é pegadinha, eu sou candidato mesmo, tô indo contra o Trump, o que gerou mais estranheza ainda, porque ele tem uma ligação com o presidente americano, né? Sim, ele mostra, vamos dizer, traços muito conservadores, eu diria até mais conservadores do que o Trump. E sempre apoiando, né? Usou o boné, apareceu na Casa Branca, aquela coisa toda, e aí ele falou, não, eu rompi com o presidente, eu não acho que ele representa mais os nossos valores, enfim. O que, na verdade, cheira muito mal, né? Porque uma candidatura nesse momento dele não atrapalharia em nada o Trump, pelo contrário. Se fosse para atrapalhar alguém, que não vai atrapalhar, porque isso é tão bizarro, mas enfim, atrapalharia mais o democrata, que poderia tirar um voto a parcela de voto aí da demografia do que iria pro Biden, mas enfim. Tem maluco pra todos os gostos, né? Vamos dizer logo. Todos os gostos, mas ele tem uma penetração maior, né? Ele representa, enfim, o jovem, o público jovem, eu concordo com você, que realmente ele chama muito mais atenção do que o John Biden. Exatamente, o perfil de quem ele tem penetração é mais um perfil que votaria no Joe Biden do que no Trump. Nesse sentido eu vou concordar com você. Pronto. Aí não parou por aí, não. Começou um monte de coisa junta. Aí ele veio falar que tá sendo aconselhado pelo Elon Musk, né? Já entra naquele lado vilão do James Bond dele aqui, né? A esposa dele, a Kim Kardashian, começou a twittar, isso mesmo, meu marido vai ser um grande presidente. A futura primeira-dama. Exatamente. Ou primeira bunda, como queira chamar, né?
E o negócio foi piorando, né? Ele disse que dentro da plataforma dele ele quer imprimir um modelo Wakanda para os Estados Unidos. Wakanda, é bom contextualizar, porque nem todo mundo assiste filme de super-herói, mas é bom dizer que é justamente a cidade fictícia que super desenvolvida lá no meio da África, onde saiu o Pantera Negra. Aí muita gente perguntando se vai ser o Wakanda antes ou depois da abertura, né, pro resto do mundo. Justamente. Aí ele começou com um papinho de anti-vax, né? Antivacinas, E aí a coisa só degringolou, porque ele fez a frase que assim, que eu não sei nem por onde começar a explicar isso. Já tinha degringolado, o negócio só foi Não, é porque eu apelidei o Kanye West de Cabo Daciolo com esteroides. Porque ele falou o seguinte, aspas... Desodorantes e pastas de dente contêm químicos estes que impedem as pessoas de ficarem próximos de Deus. Gente, eu não sei o que tem nesse desodorante, essa pasta de dente desse homem. Pois é, eu acho que é justamente o contrário, né? Porque quando você usa o desodorante e escova os dentes é que as pessoas querem ficar próximas de você. Mas enfim. Exatamente. E você pode até levar para outro lado. Porque tem uma galera naturalista que diz que realmente tem muito químico ali que faz mal pro corpo, né? Se faz mal pro corpo, tá te aproximando de Deus, na verdade, né? Tem isso também. Enfim, acho que a gente não precisa mais se alongar, mas a gente vai ficar de olho aí, né? Pra ver o que vai acontecer, se vai realmente o Kanye West seguir adiante com esse projeto, porque ele pode concorrer como independente, isso é fato, isso é verdade, qualquer pessoa pode, desde que respeite as datas limites para se inscrever. Tem que respeitar o bom senso também, né? Também, e aí uma grande parte, né, dessas datas já venceram, se não venceram vão vencer agora dia 15, eu sei que, por exemplo, a Flórida a data limite é o dia 15. Diz o Kanye West que ele já se consultou com vários advogados e que eles vão entrar com pedido para ser inscrito de qualquer forma, vamos dizer, mesmo que seja na Flórida, porque, diz ele, o Covid-19 meio que atrapalhou a decisão, então ele tá botando a culpa na pandemia para não ter feito ainda o anúncio. A inscrição. Enfim. Só faltou ele ter botado aquele negócio no Twitter, né? É verdade esse bilhete, foi só o que faltou. Ele ainda vai lançar um álbum, eu tenho certeza que ele vai lançar muita música sobre essa história toda e vai ganhar mais dinheiro, né? Essa temporada de Keeping Up with the Kardashians vai ser uma loucura. Up next. Up next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta! Gustavo, fala aí agora sobre os elefantinhos. Agora eu vou explicar para as pessoas. Eu estava preocupado com os elefantes, mas não era o mascote dos Partido Republicano, não. A história é muito séria. É um mistério a ser desvendado num ano que, mais estranho, eu não consigo me recordar. Tá muito difícil, mas... Um pessoal da National Park Rescue é uma instituição de caridade britânica. E eles estavam, né, foi um pouco antes da pandemia, eles estavam em Botsuana, no coração da África. Eles estavam fazendo ali uma atividade com ativistas locais e resolveram fazer um voo panorâmico, né, no começo de maio. Eles meio que sobrevoaram ali uma região durante umas 3 horas, e nessas 3 horas de voo eles conseguiram contar 169 carcaças de elefantes mortos. Que é algo assim, sem precedentes. Isso é difícil até de imaginar, porque geralmente você vai encontrar, sei lá, 1, 2, e é porque tinha um cara ali caçando, e aí um imbecil matou um elefante, tirou o marfim e seguiu viagem, né? Mas não é o caso, porque 169 carcaças é um número muito grande, então eles ficaram chocados com esse evento, eles começaram toda uma mobilização para tentar entender o que estava acontecendo, né? E saíram por terra, né? Catalogando essas carcaças, a posição, né, dos elefantes, aquela coisa toda. E de lá para cá, do começo de maio para cá, eles já contaram 350 elefantes mortos. Caraca.
É bizarríssimo isso. Eu não sei Podia... o que isso representa em termos da população total do elefante ali da região também. Pô, mas né? é um número muito alto. Pois é, o elefante, particularmente no que diz respeito à Botsuana, é um animal que está muito perto de ser extinto. Caraca. Então, por isso que tem uma ONG. Por isso que tem toda uma ONG ali e a galera. Aliás, uma instituição de caridade, né? Bom, não deixa de ser ONG. Mas, enfim, eles estão todos lá de olho nesse negócio porque tá preocupado com gente que caça, né, para fins de extração de marfim e tal. Inclusive que o governo de Botsuana tinha proibido a caça durante a pandemia, porque também não fazia o menor sentido. Mas peraí, então foi efeito de caçadores isso? Não, poderia ser, mas não é, porque E aí é que tá o detalhe, eles acharam 350 animais mortos com os marfins. Eita. Entendeu? É o que é valorizado, a razão de matarem elefante. Sim. Então, nenhuma carcaça que eles encontraram tinha marfim removido. E aí eles descartaram que, sei lá, pudesse ser algum caçador usando algum tipo de veneno para ter uma morte em massa ali do bicho, né? Você joga uma granada de, sei lá, cianeto, alguma coisa assim, e puf, de repente tem um monte de elefante caído, você só vai lá, corta o marfim e acabou. Você não, né? Ninguém faz... Ninguém tá nem aí pro que sobra do elefante. E não é o caso. Agora, uma outra coisa que chamou a atenção dos investigadores foi que boa parte desses animais mortos tá ali em posição com a cara virada pro chão. Gente... A gente tem que botar foto disso no Instagram, viu, Isa? Porque quando eu tava lendo a matéria na BBC, eu falei, não, o que vocês estão falando disso? Eu fui atrás de foto e realmente, você tem assim um bicho, né, ele tá deitado assim, a cara... 90 graus com o chão, certinho. Você não consegue olhar, não enxerga o marfim, você não enxerga a tromba, você não enxerga nada. Tá com a cara enfiada no chão. Caraca, como é que faz a autópsia de elefante? Eu imagino que eles ensaquem. Você vai ensacar esse negócio e vai mandar de avião pra Inglaterra, que foi o que eles fizeram. E, assim... Eles suspeitam, né, que por conta desse negócio de estar com a cara no chão, etc., seja algum tipo de problema neurológico que levou à morte dos elefantes. Problema neurológico não passa de uma pessoa para outra. A não ser que seja uma bactéria, alguma coisa assim, né? Então, aí é que tá. Eles não sabem se é vírus, se é uma bactéria, se é um fungo, se é um negócio que eles comeram, se é uma água que eles beberam, se é um troço que tava no ar. Eles não sabem absolutamente nada, e isso que sempre fica, né, apreensivo num ano que a gente tem Covid-19 e também ninguém sabe muita coisa que tá acontecendo. E foram só elefantes, né? Só os elefantes, é isso que é o detalhe. Porque se fosse alguma coisa, por exemplo, uma fruta, uma água, alguma coisa que eles tivessem bebido, você ia ver outros animais, sei lá, antílopes, girafas, que bebesse da água e tal, e ia aparecer morto e tal. Mas não, só tem elefante morto, com a cara no chão, com as presas, né, e ninguém sabe por que cargas d'água, o que está acontecendo. E aí sempre, né, gera essa discussão. Olha, é um animal grande, vai demorar para fazer autópsia, porque, né, você tem que fazer lâminas e lâminas e lâminas até achar alguma coisa que pode te dar uma pista do que está acontecendo. E por ser um animal e por isso tudo que está acontecendo, a galera nem sabe se de repente o contato que eles tiveram ali olhando para aquele bicho morto pode ter passado alguma coisa para eles. Caraca, né? Tu calcula o estrago que está sendo feito, um vírus que saiu do morcego, agora calcula um que sai de um elefante, mano. Pois é bizarríssima essa história. Eu espero que a BBC... siga, porque eu realmente quero saber o que tá matando esses elefantes. Uma seita religiosa de elefante que mandaram as todos se matarem. Era um fim também, né? Cara. Sacanagem. Up next. Anote no seu calendário. JP, o que você traz na agenda da semana? Rapaz, eu bati o olho, geralmente eu espalho um pouquinho pelos dias, né? Pego, sei lá, uns 4 dias aí da semana que vai começar e tal, mas nessa agora aconteceu tanta coisa agrupada que eu concentrei em 2 dias só. Em julho 13, a começar por 1943, tem uma batalha importantíssima da Segunda Guerra Mundial envolvendo a União Soviética. A gente vem numa pegada, né, de falar da participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, e a Batalha de Kursk é fundamental, porque ela impede o avanço dos alemães por dentro da região da Rússia, né?
Foi a batalha até hoje com o maior número de tanques empregados. E quando o Hitler fez um discurso específico para as tropas dele, dizendo quanto era importante eles vencerem aquele conflito, mas não deu. E foi quando ele meio que falou, puta, lascou-se, né? Quando eles não avançaram por ali. Eles não chegariam onde planejaram chegar. Julho 13 de 1985 foi quando tiveram os concertos chamados Live Aid, que arrecadaram cerca de 127 milhões de dólares para o combate à fome na África, mais especificamente na Etiópia. A gente vai lembrar muito da música, né? We Are the World, que foi da parte americana desse concerto. O concerto ele começa no Reino Unido e se estende por um intervalo de 6 a 7 horas. Ele continua nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É um evento, né, interoceânico, intercontinental, né? Numa época que a gente estava muito antenado para a questão da globalização, muito afim que acontecesse essa globalização. Esse foi um evento marcante nisso também, né? A gente hoje vive o contrário, né? Muitos lugares querendo se fechar de novo. Esse não. Esse foi com o espírito de solidariedade envolvendo partes diferentes do mundo. Um outro momento marcante, para quem viu o Bohemian Rhapsody, esse é o concerto que termina o filme, né? Que é quando o Queen volta a se juntar a pedido do Freddie Mercury, já quando ele já tá quase morrendo e tal, que ele já tinha sido diagnosticado e tal. Então, é um vídeo super forte. Se você viu o filme, você vê tanto a gravação original quanto a atuação do filme. Muito legal, recomendo fortemente. Legal. É só uma curiosidade rápida, JP. Tempos que a gente está, né, discutindo questões de reparação por causa de colonialismo, esse tipo de coisa. A Etiópia, você sabe que nunca foi colonizada por ninguém? É verdade. Teve até uma notícia que a gente trouxe aí do fim do reinado lá, do rei, né, que acabou e tal. Sim. A Etiópia teve uma ocupação italiana no final da década de 30, mas só isso mesmo. Nunca teve ninguém colonizando. Beleza. Julho 13 ainda. 1930, por falar em evento global, né? Aconteceram as 2 primeiras partidas da primeira Copa do Mundo de futebol. Lá em Montevidéu foram 2 partidas que aconteceram simultaneamente. Né? A galera aí com saudade do esporte ou não, né? Tem o evento da Copa do Mundo. 13 de julho, eu tô vendo aqui, tem França 4, México 1, Iugoslávia 2, Brasil 1. É isso aí. Gol do Preguinho. Grande Preguinho. Ó, Preguinho era talvez tenha sido o segundo craque brasileiro a ser reconhecido. Ele era jogador do Fluminense. Julho 14, agora passando pro dia seguinte, julho 14, 1881, acontece um evento famoso do mundo do Velho Oeste, dos filmes, né? Quando o xerife Pat Garrett matou, ou presumidamente matou, o bandido conhecido como Billy the Kid. Eu digo presumidamente porque existe uma teoria de conspiração aí de que ele escapou dessa emboscada e tal, e foi morrer velhinho, deixou família e tudo mais, se escondeu e foi morrer velhinho, mas isso é uma teoria de conspiração. Billy the Kid, que era o pseudônimo de Henry McCarthy, que era na verdade original de Nova York, e foi se meter a roubar... cometer furtos, e aí a coisa foi escalando até que ele foi parar lá no Arizona e se tornando aí um fora da lei. É isso aí. E aí depois inspirou o filme Young Guns. Vale a pena ver que é divertido. Falando em Western Spaghetti. Julho 14, 1099, a primeira cruzada. E foi quando Jerusalém foi capturada. Ou seja, as confusões na região vão de muito tempo, né? Não parece que nunca terminam, né? A gente está falando aí mais de quase 1000 anos daqui a pouco. E para finalizar, julho 14 também,
é o dia que os franceses comemoram, né? O grande feriado, a grande comemoração lá, porque 4 de julho deles. Exatamente. Porque em 1789 tem um evento conhecido como a queda da Bastilha, talvez o maior símbolo, né, da Revolução Francesa, quando os revolucionários invadem, né, aquela que era a prisão, assim, prisão política do símbolo do autoritarismo, do totalitarismo do governo francês, e eles foram para lá atrás de armamentos, porque boa parte, né, do equipamento do exército era guardado lá dentro. Era então, um arsenal. Era né? um arsenal, eles foram lá para isso e engatilhou uma série de conflitos, né? O governador foi decapitado. O curioso é que ela é mais conhecida como a prisão, né, do que essa parte do arsenal, mas tinham só 7 pessoas presas lá dentro, né? A maioria por crime financeiro até. Mas, enfim, foi quando o negócio esquentou de vez, o rei falou pensou pelo menos, né, que a parada, o buraco era mais embaixo do que ele imaginava inicialmente. Não tinha mais volta. Não tinha, né, mais volta e guilhotina na galera. Up next. Up next. Esse eu recomendo pra você. Galera, e pra terminar, as dicas da semana que vocês sempre curtem, e hoje com uma notícia ótima. Nós fechamos uma parceria com a Amazon, o que significa que nós agora, para todas as vezes que nós recomendarmos livros, nós vamos disponibilizar para vocês um link, para vocês se comprarem pelo link do Podnext. Vocês estarão ajudando a manter o podcast por ainda muitos e muitos episódios e manter as dicas vivas por muitos e muitos episódios. Então essa semana, em homenagem, vamos só recomendar livros. JP, qual a sua recomendação de hoje? Já que a gente tá falando da Amazon Brasil, né, eu venho com um livro brasileiro, né? Normalmente eu dou algum que eu tenho lido mais recente por aqui e tal, mas eu vou com um da minha juventude. Eu lembro muito das aulas de literatura quando os professores quase mataram minha vontade, meu desejo, meu gosto por ler, né, com livros extremamente chatos, né? Eu tenho pesadelo com o Dom Casmurro até hoje. E na contrapartida, eu me identifiquei muito na época com o estilo de escrita do Jorge Amado. E um dos livros dele que eu mais gosto é um livro curtinho, bom de ler, rápido, divertido, que se chama A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Amo este livro, gente. É uma história de amizade, de rebelião, de contracultura, né, com comportamento. É muito bacana porque é até emocionante o livro em vários momentos, e eu gosto muito do dinamismo da escrita do Jorge Amado. Boa, JP. Adoro Jorge Amado. Gustavo, vai trazer outro clássico pra gente. Então, Isa, vou aproveitar a data porque hoje dia da gravação, 9 de julho, fazem 40 anos do falecimento de Vinícius de Moraes. Então eu peguei aqui um livro, o Todo Amor, um livro de poesias, mas ele é um livro de poesias que tem ilustrações muito legais e que, assim, a edição do livro, o arranjo do livro, ele meio que dá um pouco da ideia do contexto histórico de muitos desses poemas, dessas poesias que o Vinícius escreveu. Então é um livro, um best-seller, super recomendado. Se você quer ler, se você não conhece muito o material do Vinícius de Moraes, recomendo Todo Amor. Agora, dito isso, Isa, o que você traz pra gente hoje? Pois é, eu fui super ao contrário dos meninos que foram buscar clássicos. Eu trago um livro que não é tão novo assim, mas é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Ele é um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia e ele é famoso por ser o pai da economia comportamental, que questiona a lógica de sermos todos racionais no uso do dinheiro. Ele estuda o que se chamam heurísticas, né, o bias em inglês, que é como o nosso cérebro falha na tomada de decisão. Então, recomendo fortemente Daniel Kahneman.
Legal, bacana. Legal. Foi isso então, galera. Como vocês sabem, mande pra gente feedback, sugestões, críticas, o que vocês quiserem que a gente, né, se adapte, ajuste aqui o programa, enfim, o que quiser, comentários sobre o que a gente falou, né, o canelado, o que vocês observarem e acharem importante compartilhar. Pode mandar para o e-mail, para o contato@opodnext.com, ou pode mandar para a gente direto, por exemplo, pelo Twitter, pode ser para o JP_Miguel ou para o Gustavo no @gu_rebel e para @Bela Fontanella, tudo com 2 L's. E não esqueça de seguir o Podnext em @opodnext, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tá sempre cheio de conteúdo. E é isso aí, divulguem o Podnext pros seus amigos, pra sua família, pra todo mundo que você quiser. Por favor. E não esqueçam de comprar pelo link, galera. É isso aí. Até mais. Um abraço, até mais. Tchau, até semana que vem.